A região da Galileia despertava com a luz suave do amanhecer quando as caravanas começaram a chegar à pequena localidade de Caná. Era um lugar modesto, sem relevância política nem presença militar romana permanente, mas nos dias de casamento tudo ganhava um ritmo diferente. As aldeias da Galileia celebravam esses eventos como um ato comunitário. Não apenas duas famílias se uniam, mas fortalecia-se a rede social que permitia sobreviver num território agrícola marcado por altos impostos, tensões sociais e uma religiosidade profundamente enraizada. O banquete, preparado com antecedência e mantido por dias inteiros, exigia uma logística que envolvia toda a comunidade. Jesus chegou acompanhado de seus primeiros discípulos e de sua mãe. O Evangelho de João, o único que relata o episódio, situa aqui o primeiro sinal público de seu ministério. Maria, figura central na religiosidade popular mesmo antes de se consolidar a iconografia cristã tardia, aparece intervindo com uma naturalidade que sugere familiaridade com os anfitriões. Nada no texto implica uma relação distante. Ela se move com liberdade entre os servos, observa os detalhes do banquete e detecta o problema antes de muitos outros convidados. Num contexto onde a hospitalidade era sagrada, a falta de vinho não era uma simples inconveniência. Era um desastre social que podia marcar negativamente uma família durante anos. As talhas de pedra repousavam perto da entrada da casa. Eram utensílios destinados aos rituais de purificação estabelecidos pelas tradições judaicas, e sua presença recorda a importância que a pureza ritual tinha na vida cotidiana do século I. Cada talha podia conter entre 80 e 120 litros, uma quantidade que sugere a magnitude do evento. Quando o vinho começou a escassear, os servos compreenderam que algo precisava ser feito com urgência, mas não havia solução evidente. Não podiam adquirir mais vinho a tempo, e a vergonha que se aproximava era inevitável. Maria interveio de maneira discreta. Não atuou como uma figura que espera um prodígio, mas como alguém que conhece a autoridade moral de seu filho. A frase "não tem vinho" funciona mais como uma observação do que como um pedido explícito, mas Jesus a entende em um nível mais profundo. Sua resposta, que em grego soa distante, tem sido interpretada durante séculos como uma declaração de que sua missão segue um calendário diferente, determinado por um tempo que ainda não chegou. No entanto, também é possível lê-la como uma afirmação de autonomia frente às expectativas humanas, um traço coerente com o retrato oferecido pelos evangelhos. Maria não discutiu. Limitou-se a dirigir-se aos servos com uma instrução que a tradição cristã, tanto oriental como ocidental, repetiu durante séculos: façam tudo o que ele lhes disser. A autoridade transmitida por essa frase foi reinterpretada por devoções marianas posteriores, desde as celebrações medievais até as práticas contemporâneas, como mostra de sua intercessão espiritual. Mas, em seu contexto original, funcionou sobretudo como um gesto de confiança e resolução. Então, Jesus pediu que as talhas fossem preenchidas de água até o topo. Para os servos, o gesto foi estranho. As talhas não eram recipientes para vinho, e usar água para resolver um problema de vinho só aumentaria a vergonha caso o engano fosse descoberto. Ainda assim, obedeceram. O processo de enchimento tomou tempo, pois implicou múltiplas viagens ao poço. O ambiente no pátio começava a ficar tenso. Os convidados começavam a notar que o serviço desacelerava, que o suave movimento das taças se detinha, que os anfitriões trocavam olhares inquietos. Quando as talhas estavam cheias, Jesus deu a instrução final: tirem agora e levem ao encarregado do banquete. O ato ocorreu sem proclamação, sem palavras rituais, sem gestos dramáticos. A transformação da água em vinho não foi descrita mediante mecanismos visuais nem simbólicos, simplesmente foi assumida. Os evangelhos apócrifos tardios, especialmente algumas tradições orientais, acrescentaram detalhes, como brilhos ou alterações perceptíveis no aroma. Mas a narração canônica mantém um silêncio deliberado que confere ao sinal uma dimensão mais profunda. O essencial acontece sem espetáculo. O encarregado do banquete provou o conteúdo e ficou surpreendido. Reconheceu imediatamente a qualidade do vinho, percebeu sua intensidade aromática e seu sabor pleno e assumiu que os anfitriões haviam guardado o melhor para o final, uma prática incomum nos casamentos da Galileia. Disse isso publicamente, sem saber que os servos foram as únicas testemunhas do ocorrido.
O significado do milagre no Evangelho de João vai além do fato material. As talhas de purificação, agora cheias de um vinho abundante, representam simbolicamente uma transição, do antigo rito à presença de algo novo. A tradição cristã primitiva interpretou este episódio como o anúncio de tempos messiânicos, e a liturgia posterior o relacionou com a renovação da aliança. Na fé popular, especialmente na Idade Média e nos cânticos orientais, o milagre tornou-se um símbolo de celebração, abundância e transformação interior. Em várias regiões do Mediterrâneo, surgiram inclusive devoções locais que atribuíam a Jesus a capacidade de abençoar o vinho doméstico na festa da Epifania, recordando Caná como um momento inaugural. Os discípulos, testemunhas silenciosas, observam sem compreender totalmente. Mas o evangelista afirma que este sinal fortaleceu a sua confiança em Jesus, marcando a fronteira definitiva entre a vida anterior e o caminho que começariam a percorrer com ele. A pesca milagrosa. O mar da Galileia ainda estava coberto por uma névoa tênue quando Jesus se aproximou da margem. Àquela hora, a atividade pesqueira já havia cessado. Os homens que haviam passado a noite trabalhando retornavam com redes úmidas, mãos cansadas e o sabor metálico da frustração. A pesca havia sido pobre. Em tempos de tributos romanos e economia de subsistência, uma noite sem capturas podia ser sentida como uma ameaça direta ao sustento da família. Entre esses pescadores estavam Simão, mais tarde chamado Pedro, e seus companheiros Tiago e João, filhos de Zebedeu. O ambiente era silencioso. A água batia suavemente contra os cascos das embarcações e os pescadores revisavam suas redes com movimentos mecânicos. As noites infrutíferas exigiam reparos, nós a reforçar, tensões a ajustar, pedaços a substituir. Jesus caminhou entre eles e parou diante da barca de Pedro. Embora já tivessem se visto antes, este encontro pertence a um momento decisivo. A tradição cristã posterior distingue entre múltiplos chamados, mas este episódio representa o ponto em que a rotina laboral será interrompida por um sinal que rompe toda a lógica do ofício pesqueiro. A multidão começou a aproximar-se pela borda do lago. Espalhavam-se rumores sobre um mestre itinerante que falava com autoridade distinta da dos escribas. Alguns recordavam sua presença nas bodas de Caná. Outros o tinham ouvido em sinagogas próximas. Diante da pressão do povo, Jesus pediu a Pedro que lhe permitisse usar sua barca como plataforma. O pescador concordou sem compreender totalmente o propósito do gesto. Empurrou a embarcação alguns metros para dentro, e dali Jesus começou a ensinar. A superfície da água amplificava a voz e a multidão escutava em silêncio, algo pouco comum numa região marcada por tensões políticas, expectativas messiânicas e debates teológicos. Pedro, enquanto sustentava a barca, prestava atenção a fragmentos do discurso. Ao seu redor, os homens repasavam mentalmente a noite fracassada, redes vazias, zonas habituais que não haviam dado frutos, correntes incomuns. A pesca era um ofício que dependia do conhecimento acumulado por gerações. Nenhum pescador experiente esperava resultados durante o dia. Os cardumes moviam-se em profundidades difíceis e o sol tornava visíveis as redes, espantando os peixes. Quando Jesus terminou de falar, voltou-se a Pedro com uma instrução desconcertante. Leva a barca para águas profundas e lancem as redes para pescar. A frase, simples em aparência, chocava frontalmente com a lógica pesqueira. Pedro respondeu com sinceridade. Haviam trabalhado a noite toda sem sucesso. O cansaço, o ceticismo e a racionalidade do ofício misturavam-se em sua voz. Contudo, acrescentou uma frase que ressoaria na tradição cristã durante séculos. Mas, se és tu quem diz, lançarei as redes. A barca deslocou-se para águas mais profundas. Os braços dos pescadores moviam-se com a rotina aprendida desde a infância. Preparar a rede, estendê-la com cuidado, assegurar-se de que caísse circularmente sobre a superfície. Depois a breve espera, o puxão inicial, a avaliação do peso. Mas desta vez, o puxão não foi leve nem gradual. Foi imediato, transbordante, quase violento. A rede encheu-se de tal forma que começou a afundar. Pedro gritou pedindo ajuda à barca de Tiago e João, que se aproximaram rapidamente. A água agitava-se enquanto os peixes lutavam dentro da rede. O peso era excessivo para uma única embarcação. A madeira rangia com o esforço.
Os pescadores, acostumados a medir cada movimento, trabalharam com rapidez e coordenação. Não buscavam compreender a origem do fenômeno, apenas evitar que a captura afundasse ou rompesse as redes. As duas barcas começaram a encher-se até quase afundarem. O contraste entre a noite vazia e a abundância transbordante do dia criava um silêncio interior que nenhum deles podia explicar racionalmente. Quando o trabalho frenético diminuiu, Pedro ficou alguns segundos imóvel, olhando a montanha de peixes que cobria a barca. A tradição canônica descreve sua reação não como alegria imediata, mas como uma mistura de assombro e temor reverente. Aproximou-se de Jesus e, com a voz trêmula, articulou uma frase intensa. "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Era uma expressão comum na literatura hebraica para descrever a reação humana diante do sagrado. Não se tratava de culpa moral, mas do desconcerto frente a uma presença que revelava uma ordem distinta da cotidiana. Jesus não respondeu com reprovações nem explicações técnicas. Disse simplesmente: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." A frase, metafórica e difícil de interpretar para quem a ouvia pela primeira vez, marcava uma ruptura com a vida anterior daqueles homens. A tradição cristã posterior encontrou nessa imagem um símbolo poderoso de missão e busca, mas em seu contexto original era um chamado direto a deixar para trás redes, barcas, família e a segurança do ofício. Tiago e João observaram a cena sem compreender totalmente seu alcance. Conheciam os riscos de abandonar a pesca, perda econômica, impacto no negócio familiar de seu pai Zebedeu, instabilidade futura, mas também tinham visto o impossível acontecer diante deles. Nos evangelhos apócrifos tardios, especialmente em certas tradições sírias, acrescentariam detalhes sobre o brilho da água ou a percepção quase mística do momento, embora os textos canônicos mantenham uma sobriedade que deixa espaço para a fé sem impor adornos. As duas barcas regressaram lentamente à margem. O peso da captura exigia movimentos precisos, e os pescadores trabalhavam sem falar. A multidão esperava curiosa, sem saber que o episódio havia acabado de mudar a vida dos homens que habitualmente comandavam aquelas embarcações. Uma vez em terra, Pedro, Tiago e João deixaram as redes. Não houve discursos nem rituais de despedida, apenas um silêncio consciente de que estavam diante de uma decisão irreversível. Os peixes permaneceram nas barcas, um testemunho silencioso do ocorrido. Jesus afastou-se do mar da Galileia caminhando sem pressa, seguido por aqueles que, horas antes, apenas esperavam terminar uma noite de trabalho. Foi naquela paisagem cotidiana que começou a transformação de simples pescadores em discípulos. A expulsão do demônio na sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum, situada junto à costa noroeste do mar da Galileia, era um ponto estratégico para comerciantes, pescadores e caravanas que circulavam pelo lago. Ao contrário das aldeias menores, tinha uma sinagoga ampla, construída em pedra local, onde se reuniam não apenas os judeus do lugar, mas também viajantes que buscavam um momento de oração antes de retomar suas rotas. Nesse cenário cotidiano, Jesus chegou acompanhado de seus novos discípulos. Era sábado, e a sinagoga já estava cheia. A comunidade conhecia Jesus como mestre itinerante, mas ainda não havia visto nele nenhuma demonstração pública de autoridade além de suas palavras. Os homens sentaram-se nos bancos de pedra, enquanto Jesus avançava para ensinar. A leitura habitual da Torá havia sido realizada pelo responsável local, mas quando Jesus começou a falar, a reação foi imediata. O Evangelho de Marcos aponta que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Em uma sociedade onde os líderes religiosos citavam tradições antigas para respaldar cada argumento, a voz de Jesus soava diferente, direta, sem necessidade de se apoiar constantemente em rabinos anteriores. Ele interpretava as Escrituras com um tom que insinuava uma relação íntima com o divino, um matiz que desconcertava os ouvintes. Entre os presentes havia um homem que estava perturbado há algum tempo. As narrativas evangélicas o descrevem como alguém com um espírito impuro, uma expressão que poderia abranger desde um profundo transtorno psicológico até o que a mentalidade do século I entendia como possessão espiritual. Em um mundo onde a fronteira entre doença e influência demoníaca não estava claramente marcada, os casos de comportamento alterado eram interpretados segundo a cosmovisão religiosa da época.
O certo é que, durante o ensino de Jesus, esse homem começou a se agitar, primeiro com movimentos leves, depois com uma tensão visível no rosto e nas mãos. Toda a sinagoga prendeu a respiração quando o homem se levantou abruptamente. Sua voz, descrita como rasgada e tensa, interrompeu o silêncio. "O que tens conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus." A frase foi um impacto para a comunidade. Ninguém, nem mesmo os discípulos recém-chamados, havia verbalizado uma identidade tão direta sobre Jesus. O reconhecimento vinha, paradoxalmente, de alguém considerado sob influência impura. A tradição posterior veria nisso um testemunho involuntário de que o espiritual reagia à presença de Jesus, mesmo antes dos próprios humanos. Jesus não recuou nem se perturbou. Não houve rituais, não houve fórmulas longas nem gestos dramáticos. Apenas proferiu 2 ordens: "Cala-te" e "sai dele". A simplicidade da cena contrasta com os rituais de exorcismo conhecidos no judaísmo da época, que incluíam invocações, água ritual, objetos simbólicos ou citações extensas das Escrituras. Jesus agiu com uma autoridade tão direta que deixou todos desconcertados. O homem caiu ao chão em um sacudir intenso, mas sem danos, e depois ficou imóvel, respirando normalmente. A tensão desapareceu abruptamente, como se uma sombra tivesse deixado a sala. Os presentes começaram a murmurar entre si. A surpresa não estava apenas na expulsão do espírito, mas na maneira como havia ocorrido. A tradição rabínica considerava a capacidade de expulsar espíritos como uma manifestação excepcional, geralmente associada a pessoas dotadas espiritualmente ou profundamente piedosas. Mas, nesse caso, Jesus não apelou a nenhuma instância superior, falou em seu próprio nome. Essa diferença marcaria o início de uma série de episódios que reforçariam para a comunidade da Galileia a percepção de que Jesus tinha uma autoridade distinta, difícil de classificar. O homem liberto foi ajudado a se levantar por alguns vizinhos. Seu olhar, antes inquieto, parecia agora claro, como se tivesse recuperado a consciência após um longo período de confusão. As tradições tardias, especialmente as de origem síria, adicionaram detalhes sobre a vida desse homem após o ocorrido, descrevendo-o como uma testemunha silenciosa que seguia Jesus à distância sem se integrar plenamente entre os discípulos. Embora esses detalhes não apareçam nos evangelhos canônicos, refletem o impacto que o episódio teve na memória coletiva. A notícia se espalhou rapidamente. Em uma região onde as aldeias estavam conectadas por caminhos curtos, um acontecimento assim podia se difundir em questão de horas. Os comerciantes que haviam sido testemunhas transmitiram-no em suas rotas, e os pescadores o levaram de volta às margens do mar. Não demorou a chegar a Betsaida, Corazim e outras aldeias próximas. Para os habitantes de Cafarnaum, o milagre marcou um antes e um depois na percepção de Jesus. Ele já não era apenas um mestre, mas alguém capaz de exercer autoridade sobre aquilo que a mentalidade da época considerava parte do domínio espiritual. Os discípulos de Jesus também ficaram profundamente impressionados. Pedro, que havia experimentado a pesca milagrosa, observou em silêncio a cena da sinagoga. Para ele, a autoridade de Jesus sobre o mundo natural já era evidente. Agora descobria que essa autoridade se estendia também ao âmbito espiritual. Tiago e João, acostumados à dureza do mar, mas não às convulsões do invisível, trocaram olhares inquietos. Nenhum podia prever como esses episódios transformariam sua concepção do mundo. Jesus saiu da sinagoga acompanhado pela multidão. Alguns queriam saber mais, outros buscavam tocá-lo, outros apenas observá-lo com cautela. O sol do meio-dia começava a se elevar quando os discípulos o conduziram a uma casa próxima, a de Simão Pedro. Era costume que, após a sinagoga, as famílias se reunissem para compartilhar a refeição do sábado. O que Jesus estava prestes a encontrar ali daria origem a outra manifestação de sua autoridade. Desta vez, não sobre um espírito, mas sobre a doença. A cura da sogra de Pedro. A casa de Pedro, em Cafarnaum, erguia-se perto da margem do lago, construída com paredes de basalto escuro e um pátio interno onde a vida familiar se desenrolava naturalmente. Nas habitações galileias do século I, várias gerações conviviam sob o mesmo teto, tornando comum a presença de sogros, cunhados e outros parentes.
Quando Jesus saiu da sinagoga acompanhado por Pedro, Tiago e João, o ambiente ainda carregado pelo exorcismo recente o seguia como um murmúrio invisível entre a multidão. No entanto, ao chegar em casa, um tom diferente os recebeu: preocupação, silêncio e passos apressados. A sogra de Pedro jazia em um quarto lateral. Estava com febre alta, um sintoma que nos tempos antigos podia ser tão perigoso quanto um diagnóstico grave. A medicina da época carecia de tratamentos eficazes para doenças infecciosas e uma febre persistente podia conduzir ao delírio, fraqueza extrema ou morte. Os familiares de Pedro haviam feito o possível com ervas e compressas úmidas, mas o calor no rosto da mulher não diminuía. Ao ver Jesus entrar, falaram imediatamente sobre seu estado, não como um pedido formal de milagre, mas como quem compartilha uma preocupação doméstica com alguém de confiança. Jesus aproximou-se do quarto sem pronunciar discursos nem invocações. A cena é descrita com precisão simples nos evangelhos. Inclinou-se e a tocou. Esse gesto, mínimo e direto, contrasta com práticas curativas da região, onde os curandeiros costumavam usar fórmulas específicas, objetos simbólicos ou rituais mais elaborados. Jesus não fez nada disso. Sua autoridade visível na sinagoga durante a expulsão do demônio se expressava aqui na intimidade de um lar, sem numerosos espectadores nem dramatismo. Quando sua mão tocou a pele da mulher, a febre a deixou. A narrativa é quase abrupta. Não há transição progressiva nem recuperação lenta. Ela levantou-se imediatamente e começou a servi-los. No contexto cultural do século I, esse gesto não é interpretado como um retorno imediato às tarefas domésticas, mas como a confirmação de que havia recuperado totalmente a energia. Uma pessoa convalescente não poderia ter feito isso. A rapidez surpreendeu os presentes, mas a mulher agiu naturalmente, como quem deixa para trás um mal-estar repentino e retoma seu papel habitual na estrutura familiar. Este milagre, aparentemente simples em comparação com exorcismos ou multiplicações, foi profundamente significativo para a comunidade de Cafarnaum. Enquanto o exorcismo na sinagoga havia revelado a autoridade de Jesus no âmbito espiritual, a cura da sogra de Pedro oferecia uma amostra de sua compaixão aplicada ao ambiente cotidiano. As tradições tardias, especialmente na Síria e Galileia, conservaram relatos sobre a mulher, às vezes identificando-a com um nome próprio, Miriam ou Salomé, embora os evangelhos não a nomeiem. Essas tradições refletem o impacto que sua experiência teve na memória local. Ao cair da tarde daquele sábado, as restrições do dia sagrado impediam que as pessoas carregassem doentes durante as horas centrais. Mas assim que o sol se pôs, os habitantes de Cafarnaum começaram a se aproximar da casa com familiares e vizinhos que sofriam de doenças ou aflições espirituais. A cura da sogra de Pedro havia se espalhado rapidamente e a comunidade via em Jesus não apenas um mestre, mas um curador. As ruas estreitas se encheram de rostos expectantes, alguns enfraquecidos por longos períodos de dor, outros marcados por preocupações invisíveis que a cultura do século I associava a forças espirituais. Jesus saiu para o pátio e encontrou um mosaico humano de sofrimento e esperança. Não havia uma ordem estabelecida nem uma fila organizada. Cada família se aproximava como podia. Os evangelhos descrevem que Jesus curou muitos, expulsou espíritos e atendeu a cada um sem separar categorias. Em uma sociedade onde certas doenças carregavam estigmas, especialmente aquelas relacionadas à impureza ritual, sua disposição para tocar, falar e se aproximar livremente quebrava barreiras sociais enraizadas. A cena deve ter se prolongado por horas. As luzes das lâmpadas de óleo oscilavam no pátio enquanto as vozes se entrelaçavam entre súplicas, choros e sussurros de gratidão. Os discípulos, que ao amanhecer haviam sido pescadores ocupados em reparar redes e ao meio-dia testemunhas de um exorcismo contundente, agora observavam uma multidão que atribuía a Jesus uma autoridade incomum. Era evidente que a fama do mestre começava a ultrapassar os limites de Cafarnaum. Nesse ambiente carregado, a cura da sogra de Pedro adquiriu uma dimensão maior. Tornou-se o catalisador de uma avalanche de esperanças. Se ele podia devolver forças a uma mulher doente com um simples toque, que outro tipo de aflições poderia aliviar? A mentalidade judaica da época associava a doença não apenas a causas físicas, mas a estados da alma, do espírito ou até a condições sociais.
Jesus atendia a todos igualmente, sem perguntar por culpa, mérito ou procedência. Essa disposição radical escandalizaria mais tarde alguns líderes religiosos, mas em Cafarnaum era vista como um sinal de algo que ainda não podia ser definido com clareza. A noite avançava e a multidão mal diminuía. Os discípulos, cansados, observavam Jesus se mover entre as pessoas com uma serenidade que contrastava com o caos do momento. Quando finalmente a multidão se dispersou, a casa ficou em silêncio. A sogra de Pedro, recuperada, organizava o pouco que havia ficado desordenado, como se quisesse deixar tudo em ordem antes de descansar. Jesus, por sua vez, buscou um lugar apartado para orar, algo que faria com frequência nos dias seguintes. A limpeza do leproso. A notícia das curas em Cafarnaum espalhou-se rapidamente por toda a Galileia. Em pequenas aldeias, onde a informação circulava de boca em boca, bastava um dia para que os rumores se misturassem com relatos mais precisos. Um mestre itinerante que ensinava com autoridade, que expulsava espíritos sem recitar fórmulas e que devolvia a saúde com um simples toque. Para muitos, essas histórias despertavam esperança. Para outros, cautela. Mas no coração daqueles que sofriam de doenças incuráveis, a notícia acendia uma centelha que desafiava a resignação. Entre eles estava um homem marcado pela lepra. No contexto do século I, a palavra lepra não designava necessariamente a doença que hoje se conhece como hanseníase, mas um conjunto de afecções cutâneas visíveis que podiam ser consideradas impuras segundo a lei de Moisés. Os afetados viviam fora das aldeias, isolados por razões sanitárias, mas também rituais e sociais. Sua presença devia ser anunciada à distância e suas roupas rasgadas eram parte de um código que os identificava como intocáveis. A doença, além da dor física, implicava a perda da comunidade, do emprego, da família e da dignidade. Jesus percorria caminhos rurais quando este homem o viu de longe. Em vez de manter distância, aproximou-se quebrando todas as normas. Alguns testemunhos recuaram alarmados, temendo o contato acidental. A tensão tornou-se palpável, a cultura judaica era estrita quanto ao risco de impureza ritual, e ninguém esperava que Jesus permitisse tal aproximação. No entanto, o leproso avançou até cair de joelhos diante dele. Sua voz trêmula pronunciou uma frase breve, uma súplica carregada de fé e cansaço. "Se queres, podes me limpar." O pedido não era simplesmente de cura física, mas de reintegração social. Ser limpo significava voltar à vida normal, recuperar o contato humano, entrar novamente na sinagoga, abraçar os filhos, trabalhar sem ser rejeitado. Jesus olhou para ele com uma mistura de compaixão e determinação. Não recuou nem hesitou. O Evangelho descreve um gesto que ressoaria como desafio e esperança ao mesmo tempo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Esse contato era impensável. Nenhum mestre da época tocava um leproso. Fazê-lo implicava ficar ritualmente impuro e ter que cumprir um processo de purificação. Mas Jesus ignorou essa barreira. Seu gesto não apenas transmitia cura, transmitia dignidade. Ao tocá-lo, anulou anos de rejeição acumulada, rompeu a fronteira entre o intocável e o humano. Depois pronunciou as palavras que o homem precisava ouvir. "Quero, seja limpo." A cura foi imediata. As manchas, as feridas, a pele endurecida, tudo desapareceu abruptamente, segundo narram os evangelhos. Não se descreve dor nem transição, apenas uma mudança visível que deixou sem fôlego os que observavam. O homem se levantou com os olhos transbordando, olhando suas mãos como se fossem novas. Em alguns relatos apócrifos tardios, especialmente os de tradição oriental, adicionavam-se detalhes como lágrimas que caíam sobre sua pele já restaurada ou a reação incrédula das testemunhas. Embora esses adornos não apareçam nos textos canônicos, mostram como o episódio marcou profundamente a memória coletiva. Jesus, no entanto, não buscava espetáculo. Pediu ao homem que não divulgasse a notícia de forma sensacionalista, uma indicação que aparece repetidamente nos evangelhos e que a tradição chamou de o segredo messiânico. Em vez disso, ordenou que cumprisse o que a lei indicava, apresentar-se diante do sacerdote e oferecer o sacrifício prescrito por Moisés como testemunho oficial de sua restauração. Dessa forma, a cura não ficaria apenas como um relato pessoal, mas como um caso validado pela autoridade religiosa, permitindo-lhe reintegrar-se plenamente à vida comunitária.
Mas o homem, comovido e transbordando de alegria, não pôde ficar em silêncio. Sua voz se tornou um eco que ressoou em aldeias próximas, caminhos e mercados. Dizia que havia sido tocado por quem ninguém queria tocar, que sua pele havia sido restaurada em um instante e que Jesus possuía uma autoridade que superava tudo o que se conhecia. Seu relato corria entre os viajantes, e muitos, especialmente aqueles marcados por doenças ocultas ou visíveis, começaram a buscar o Mestre. Esse aumento repentino de notoriedade teve consequências imediatas. Jesus já não podia entrar nas povoações sem que se formassem multidões desordenadas. Em regiões onde a vida era frágil e as doenças eram cotidianas, a esperança de uma cura milagrosa atraía centenas. Jesus, então, se retirava para lugares solitários para orar e descansar, mas mesmo lá as pessoas o procuravam. Os discípulos, cada vez mais conscientes da magnitude do movimento que crescia ao seu redor, começaram a ver que sua missão ia além da Galileia. Para Pedro, Tiago e João, o milagre do leproso era uma confirmação radical do caráter de Jesus. Não apenas agia com autoridade em sinagogas e lares, mas rompia as barreiras impostas pela sociedade e pela religião. Em seu mundo, a lepra era sinônimo de exclusão irreversível. Para Jesus, era uma oportunidade de restaurar o que a comunidade havia perdido. Os testemunhos daquele dia continuariam lembrando a cena durante anos. Um mestre que não teve medo de se aproximar do intocável, um toque que devolveu dignidade e uma voz que falou com clareza onde outros apenas ofereciam distância. O paralítico descido pelo telhado. A casa onde Jesus ensinava naquela manhã estava lotada. Cafarnaum, já transformada em um ponto central de sua atividade, rapidamente se enchia sempre que ele entrava em alguma residência. As casas galileias do século I seguiam um design funcional, um pátio central, um cômodo amplo que servia como área comum e um terraço plano acessível por uma escada externa. Os telhados eram feitos de vigas de madeira cobertas com uma mistura de barro, galhos e argila endurecida, que podia suportar o peso de várias pessoas. Esse design, tão cotidiano, seria o cenário de um dos milagres mais célebres do ministério inicial de Jesus. Dentro da casa, Jesus ensinava sentado, cercado por discípulos, curiosos e alguns fariseus que haviam vindo de aldeias próximas para ouvi-lo. A fama do mestre Galileu crescia, e com ela também a atenção dos líderes religiosos. Muitos desejavam compreender sua doutrina, outros buscavam avaliar sua legitimidade. O ambiente estava carregado de tensão silenciosa, a expectativa dos doentes, a curiosidade dos visitantes e o olhar analítico dos escribas. Nos arredores, 4 homens avançavam com dificuldade, carregando um paralítico em uma maca improvisada. O homem havia perdido a mobilidade há muito tempo, talvez por um acidente, uma doença neurológica ou uma lesão grave, causas comuns em uma época sem medicina moderna. Sua vida dependia completamente da ajuda alheia. Em uma cultura onde a doença prolongada era às vezes interpretada como sinal de pecado ou desordem espiritual, sua situação o deixava duplamente marginalizado, física e socialmente. Ao chegar à casa e ver que não podiam entrar nem sequer se aproximar da porta, os 4 olharam para cima. A escada externa era a única via possível. Não sabiam se Jesus ainda estaria dentro quando terminassem, mas a determinação superou toda dúvida. Subiram com esforço, cuidando para que a maca não se inclinasse. A multidão abaixo ouvia o murmúrio de passos sobre o telhado sem imaginar o que ocorreria. Uma vez no topo, começaram a retirar a mistura endurecida. Não era uma ação silenciosa. O som de fragmentos de barro caindo ao chão interrompeu o ensino. Jesus ergueu o olhar enquanto a luz do sol começava a filtrar-se por um orifício crescente. Os presentes recuaram levemente para evitar os restos que caíam. Alguns fariseus franziram a testa, escandalizados pela destruição de uma propriedade alheia. Outros observavam com desconcerto. Finalmente, quando abriram um espaço suficientemente amplo, os homens amarraram a maca com cordas e começaram a baixá-la lentamente. O paralítico descia suspenso, sem poder controlar seu corpo, mas com os olhos fixos em Jesus. A cena tinha algo de teatralidade involuntária. Uma multidão em silêncio, um homem suspenso no ar e um mestre que observava com serenidade absoluta. Jesus, ao ver a fé deles, segundo relatam os evangelhos, pronunciou uma frase inesperada.
Filho, os teus pecados estão perdoados. A declaração provocou tensão imediata no ambiente. Para o paralítico, as palavras eram uma restauração interior, a libertação do peso espiritual que a sociedade associava à doença. Mas para os escribas presentes, aquela frase era uma afronta direta às prerrogativas divinas. Na mentalidade judaica, somente Deus podia perdoar pecados, e que um homem pronunciara tal sentença era visto como uma presunção perigosa. Os escribas não falaram em voz alta, mas Jesus percebeu sua reação. Conhecia os pensamentos que surgiam naquele silêncio inquieto. Voltou-se para eles e formulou uma pergunta incisiva. O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Era uma confrontação direta com a lógica religiosa do momento. Jesus estava afirmando que sua autoridade abrangia tanto o espiritual quanto o físico, e que ambas as dimensões eram inseparáveis. Então, diante de todos, dirigiu-se ao paralítico. A ti digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que ocorreu nos segundos seguintes marcou a multidão de maneira indelével. O homem começou a mover os dedos, depois os braços, depois as pernas que estavam imóveis há anos. Incorporou-se lentamente, como quem prova um corpo que se sente estranho, e então levantou-se por completo. O silêncio foi quebrado por um murmúrio crescente. Pegou sua cama, a mesma que simbolizava sua dependência, e carregou-a sobre os ombros. As pessoas recuaram para abrir caminho enquanto ele atravessava a casa. Alguns choravam, outros riam incrédulos. Os fariseus observavam sem palavras, incapazes de negar o óbvio, mas sem saber como interpretá-lo. A tradição tardia, especialmente em algumas narrativas sírias e armênias, acrescentava que aquele homem se tornou depois seguidor de Jesus ou benfeitor da comunidade cristã primitiva, embora os evangelhos não deem detalhes de sua vida posterior. Os 4 amigos, ainda no telhado, celebravam sem poder descer imediatamente por causa da multidão que cercava a casa. Sua ousadia fora recompensada de uma maneira que nenhum ritual tradicional teria antecipado. Na memória coletiva do cristianismo, este episódio se transformaria em um símbolo de fé ativa, uma fé que não se limita a esperar, mas que quebra tetos para alcançar a esperança. Jesus, por sua vez, permaneceu tranquilo em meio ao espanto geral. A casa continuava cheia, mas o ambiente havia mudado. Já não era apenas um mestre ensinando, mas alguém que desafiava as estruturas religiosas e sociais com ações tão contundentes quanto sua palavra. A cura do servo do centurião. O amanhecer em Cafarnaum iluminava as ruas estreitas e as casas de basalto com um brilho suave que anunciava calma, mas naquele dia a rotina teve um sobressalto incomum. Um mensageiro romano buscava Jesus com urgência. Em uma região onde a presença romana era símbolo de opressão e controle, ver um servo do império movendo-se com pressa em busca de um mestre judeu gerava olhares desconfiados e um murmúrio de especulação entre os habitantes. O centurião de Cafarnaum era conhecido por seu caráter justo, algo incomum para a percepção local sobre as autoridades romanas. Ele havia construído, segundo a tradição, boas relações com a comunidade judaica, e até alguns anciãos o consideravam um benfeitor. Apesar de sua patente militar, que o colocava à frente de um centurião de soldados, seu comportamento distava do abuso comum na região. Algumas tradições tardias afirmam que este homem poderia ter sido um simpatizante do monoteísmo judaico, um temeroso de Deus, embora os evangelhos não o declarem explicitamente. Seu servo favorito estava gravemente doente, paralisado e sofrendo com dores intensas. Para um centurião acostumado à disciplina e à ordem, ver um membro de sua casa nesse estado era um golpe profundo. O afeto que sentia por ele ficou registrado no relato. Não se tratava de um escravo dispensável, mas de alguém de grande valor pessoal. Por isso enviou primeiro líderes judeus para falar em seu nome, um gesto que demonstrava respeito pelas sensibilidades culturais da região. Esses anciãos se aproximaram de Jesus e explicaram a súplica do oficial romano, insistindo em sua dignidade e caráter benevolente. «É digno de que o atendas», disseram, «porque ama nossa nação e nos construiu uma sinagoga». Jesus aceitou acompanhá-los. A caminhada desde a casa onde estava até a residência do centurião seguia por um caminho ladeado por casas e pequenos comércios, enquanto a população observava a estranha comitiva.
anciãos judeus, seguidores do mestre Galileu e um mensageiro romano aguardando instruções. Cada passo em direção à residência do centurião questionava o rígido equilíbrio cultural entre dominados e dominadores. Que Jesus respondesse ao pedido de um militar romano, figura símbolo do poder estrangeiro, gerava curiosidade e desconforto em igual medida. Quando Jesus estava perto da casa, chegou um segundo grupo enviado pelo centurião. Desta vez não eram anciãos, mas amigos próximos do oficial. Transmitiram uma mensagem que surpreendeu até os discípulos. Senhor, não se dê ao trabalho de vir. Não sou digno de que entre sob meu teto, por isso nem me atrevi a ir pessoalmente. Mas diga a palavra, e meu servo será curado. A humildade contida naquela declaração contrastava radicalmente com a imagem típica de um oficial romano. Suas palavras revelavam mais do que cortesia. Manifestavam uma compreensão profunda da autoridade. O centurião acrescentou uma explicação que ressoaria por séculos. Também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo digo, faça isto, e ele faz. Com essa analogia, mostrava que entendia a autoridade de Jesus não como um poder mágico, nem como um gesto simbólico, mas como uma realidade espiritual concreta. Não precisava de presença física, uma ordem bastava. Para um homem formado na disciplina militar, o conceito de autoridade delegada era evidente, mas aplicá-lo ao âmbito espiritual, reconhecendo em Jesus um poder capaz de agir à distância, exigia uma fé que poucos em Israel haviam demonstrado. Quando Jesus ouviu essas palavras, ele parou. Sua reação foi de admiração aberta, algo pouco frequente nos evangelhos. Olhou para a multidão que o seguia e declarou: digo-vos que nem em Israel encontrei uma fé tão grande. A frase teve um impacto imediato entre os presentes. Que um romano, representante do Império Pagão, demonstrasse mais fé do que muitos filhos de Israel era um contraste que desafiava a mentalidade religiosa da época. Era também um sinal de que o alcance da mensagem de Jesus transcendia fronteiras étnicas, políticas e culturais. Os emissários voltaram à casa do centurião antes que Jesus chegasse. Ao entrar, encontraram o servo completamente saudável. Não se descreve o momento exato em que ocorreu a cura, nem se houve manifestações visíveis. Apenas se afirma que a condição terrível havia desaparecido. As tradições cristãs posteriores lembraram este episódio como uma das curas mais puras em termos de significado espiritual, uma autoridade reconhecida à distância, uma cura realizada sem contato, sem palavra audível para os presentes, sem gesto físico. Um ato baseado exclusivamente na fé. O centurião, segundo algumas fontes apócrifas orientais, manteve um profundo respeito por Jesus pelo resto de sua vida. Alguns relatos medievais até o identificaram, sem evidência histórica direta, com o centurião Longino, o soldado presente na crucificação, embora essa associação responda mais à tradição devocional do que aos textos antigos. O que permanece claro é que sua história se tornou um símbolo da universalidade da mensagem de Jesus e da possibilidade de encontrar fé genuína mesmo onde menos se esperava. Os discípulos, especialmente Pedro e João, ficaram impactados pelo alcance do milagre. A ideia de que Jesus podia curar sem estar fisicamente presente abria um novo horizonte em sua compreensão do Mestre. Eles, que haviam visto milagres em sinagogas e casas, agora observavam como sua autoridade se expandia além de limites visíveis ou geográficos. A ressurreição do filho da viúva de Naim. O caminho para Naim serpenteava entre colinas suaves, ladeadas por campos onde o trigo começava a escurecer sob o sol do meio-dia. Naim era uma aldeia pequena, situada ao sul do Monte Tabor, sem importância política nem relevância econômica, mas profundamente enraizada nos costumes rurais da Galileia. Jesus avançava com seus discípulos e com um grupo numeroso que o seguia desde Cafarnaum. As histórias sobre seus milagres se haviam espalhado. A cura do servo do centurião, a expulsão de espíritos, as curas em casas e caminhos. Muitos caminhavam atrás dele com esperança, outros com simples curiosidade. Ao se aproximar de Naim, um som distinto começou a chegar desde a saída da aldeia. Lamentos, flautas fúnebres e vozes entrecortadas. Era uma procissão fúnebre. Na mentalidade judaica do século I, a morte convocava toda a comunidade. Até os vizinhos mais humildes acompanhavam a família para mostrar solidariedade.
O costume indicava que o cortejo deveria sair pela porta principal da vila e se dirigir a um terreno de sepulturas próximo. Os enlutados avançavam lentamente, rodeando uma maca onde jazia o corpo do falecido envolto em lençóis. Nessa maca estava o filho único de uma viúva. A tragédia era dupla. Perder um filho já era devastador. Perder o único significava ficar completamente desamparada. Sem marido e sem descendência masculina, a mulher enfrentaria uma vida marcada pela precariedade social e econômica. As escrituras e as tradições posteriores destacam a vulnerabilidade das viúvas, consideradas entre os grupos mais desprotegidos de Israel. Este contexto carrega o episódio com um peso emocional que excede a cena visível. Jesus viu a procissão antes de entrar na vila. Não esperou que se aproximassem. Caminhou em direção a eles. A multidão que o seguia parou, observando como dois grupos, um carregado de esperança e outro imerso em luto, convergiam diante da porta de Naim. Era uma interseção improvável, onde a vida e a morte pareciam se encontrar cara a cara. Quando Jesus distinguiu a viúva, sua reação foi uma mistura de profunda compaixão e determinação. O Evangelho sublinha que se comoveu ao vê-la, uma expressão que reflete um movimento interior intenso, quase visceral. Não se tratava de um milagre solicitado, ninguém havia pedido nada. A mulher não buscava Jesus, estava presa na dor imediata. Mas Jesus decidiu intervir, não por fé expressa, nem por súplica alguma, mas por pura compaixão. Aproximou-se dela e disse: "Não chores." A frase, naquele contexto, deveria soar desconcertante. Não era um convite a reprimir emoções, mas um anúncio implícito de que a situação estava prestes a mudar. Os enlutados pararam. As flautas silenciaram. Os portadores da maca ficaram paralisados ao vê-lo avançar em direção a eles. A multidão de discípulos, ainda assimilando milagres recentes, observava com uma mistura de inquietação e expectativa. Jesus tocou a maca. Esse gesto, aparentemente simples, tinha implicações ritualísticas significativas. O contato com um cadáver ou com objetos associados ao enterro produzia impureza ritual segundo a lei. No entanto, Jesus não recuou diante dessa limitação. Seu toque deteve o cortejo. Os portadores ficaram imóveis enquanto ele, inclinado sobre o corpo sem vida, pronunciou as palavras que mudariam a cena para sempre. "Jovem, a te digo, levanta-te." Os segundos seguintes ficaram gravados no espanto coletivo. O corpo imóvel começou a se mover. O jovem abriu os olhos, inalou profundamente como quem retorna de um sono profundo e se levantou. As vozes se entrelaçaram entre gritos, choros e exclamações de incredulidade. A tradição popular acrescentaria mais tarde detalhes emocionais, a mãe o abraçando e os vizinhos impactados, embora o relato canônico se mantenha sóbrio. O jovem simplesmente começou a falar. Jesus o tomou e entregou à sua mãe. O gesto, quase cerimonial, é melhor compreendido se considerado a restauração total que implicava. Não apenas devolvia a vida, mas devolvia à viúva sua segurança, seu lugar na comunidade e seu futuro. A mulher, silenciosa até aquele momento, recebeu seu filho com uma mistura de perplexidade e alívio que nenhum relato tenta descrever em palavras. A morte recuou diante dos olhos de toda uma aldeia. O impacto foi imediato. Quem presenciou a cena começou a glorificar a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou seu povo." Essas expressões lembram ecos do Antigo Testamento, especialmente histórias de Elias e Eliseu, profetas que também haviam devolvido a vida aos filhos únicos de viúvas. A conexão não passou despercebida. Ver um ato semelhante nos tempos de Jesus despertava a memória profética do povo judeu. A notícia se espalhou em questão de horas por toda a Galileia, Samaria e Judeia. Os mercadores a levaram pelos caminhos. Peregrinos a transmitiram em sinagogas e acampamentos. A ressurreição em Naim tornou-se um dos relatos mais difundidos na tradição cristã primitiva. Nos séculos seguintes, a cena inspiraria hinos orientais, esculturas medievais e procissões rituais onde se recordava a compaixão de Jesus pelos mais vulneráveis. Os discípulos, testemunhas diretas, seguiam Jesus sem conseguir compreender totalmente a magnitude do ocorrido. Haviam visto curas, expulsões de espíritos e sinais extraordinários, mas isso superava qualquer expectativa. A autoridade que Jesus demonstrava sobre a vida e a morte transformava sua compreensão do Mestre. A procissão fúnebre, antissímbolo de perda,
dispersou-se lentamente enquanto mãe e filho caminhavam juntos para Naim, a tempestade acalmada no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré, tinha a aparência tranquila de um espelho azul nas primeiras horas da tarde. Suas águas, no entanto, eram capazes de se transformar em questão de minutos. Cercado por colinas e ravinas profundas, funcionava como um funil natural para correntes de ar repentinas que desciam do norte com força inesperada. Os pescadores experientes conheciam bem esse fenômeno, mas mesmo eles podiam se surpreender com tempestades que surgiam sem aviso. Foi nesse ambiente tão cotidiano para os discípulos que se desenvolveu uma cena que revelaria a autoridade de Jesus além do humano. Jesus havia ensinado todo o dia a multidão desde a margem, usando um barco como plataforma para evitar que as pessoas o empurrassem para a água. Quando o sol começou a cair, disse aos seus discípulos que atravessassem para a outra margem. O cansaço era evidente em seu rosto. Havia passado dias inteiros curando enfermos, respondendo perguntas, consolando, caminhando entre aldeias. A decisão de navegar para o leste buscava um momento de silêncio longe das multidões que o seguiam com insistência. Os discípulos subiram ao barco com a naturalidade do ofício aprendido desde a infância. Entre eles estavam Pedro, Tiago e João, pescadores curtidos por inúmeras noites de trabalho. Jesus acomodou-se na parte de trás, recostado sobre uma pequena cabeceira de couro. Enquanto a embarcação deslizava sobre a água tranquila, os discípulos conversavam em voz baixa, analisando os acontecimentos recentes. A ressurreição do jovem em Naim, a cura do servo do centurião, os doentes que haviam tocado a borda de seu manto. Cada episódio ampliava a compreensão que tinham do Mestre, embora nenhum pudesse antecipar o que estava por acontecer. A noite avançava quando o vento começou a mudar. No início foi uma brisa forte, mas em poucos minutos se transformou em um turbilhão que desceu das colinas com violência. As ondas bateram nos lados do barco, elevando-se mais do que o habitual para um lago. Os pescadores reconheceram imediatamente o perigo. O Mar da Galileia, embora pequeno, era conhecido por tempestades capazes de afundar embarcações em questão de minutos. As ondas começaram a entrar no barco, molhando a madeira e pesando os movimentos dos homens que tentavam manter o equilíbrio. Os discípulos trabalharam rapidamente, asseguraram remos, ajustaram cordas, tentaram orientar a embarcação para enfrentar o vento. Mas a tempestade crescia a cada rajada. O céu, antes claro, escureceu como se a noite tivesse caído prematuramente. Relâmpagos distantes iluminavam brevemente o horizonte, revelando o caos da água que se levantava em muros irregulares. O rangido da madeira se misturava com os gritos que se perdiam no vento. O barco estava prestes a virar. Em meio a esse desordenamento, Jesus continuava dormindo. Não era um sono leve, interrompido pelo barulho. Descansava profundamente, exausto por dias de atividade incessante. Para os discípulos, a imagem era desconcertante. Estavam enfrentando uma tempestade que ameaçava suas vidas, e Jesus, seu mestre, permanecia alheio ao desespero que os rodeava. Finalmente, quando as ondas começaram a encher a embarcação a um ritmo alarmante, um deles se aproximou de Jesus e o despertou. "Mestre, estamos afundando!" exclamaram vários ao mesmo tempo, misturando medo e reprovação. A frase era o reflexo de uma angústia total. Se até os pescadores mais habilidosos temiam por suas vidas, a situação devia ser realmente crítica. Jesus abriu os olhos lentamente, incorporou-se sem pressa, como se a tempestade não o afetasse. Os discípulos o observaram em silêncio, encharcados e tremendo de frio e medo. Então Jesus se levantou e olhou para o mar. Não gritou. Não ergueu os braços de forma teatral, não invocou fórmulas solenes. Simplesmente falou: "Cala, silência!" Sua voz se elevou acima do vento, firme e clara. O que aconteceu depois ficou gravado na memória de todos. A violência do vento diminuiu imediatamente, como se uma mão invisível tivesse fechado de repente as portas por onde entrava a tempestade. As ondas, que segundos antes se erguiam ameaçadoras, se aplainaram em instantes. A água voltou à calma absoluta, sem vestígios do caos anterior. A tempestade não se dissipou lentamente, extinguiu-se como uma chama sufocada. O silêncio que ficou depois foi tão abrupto que alguns discípulos mal podiam ouvir sua própria respiração, como se seus ouvidos ainda esperassem o estrondo do vento.
Jesus os olhou e disse: Por que tem medo? Ainda não tem fé? Não era uma repreensão dura, mas um convite a compreender quem estava com eles na barca. Os discípulos, dizendo pouco, trocaram olhares carregados de espanto. Haviam visto Jesus curar doentes, expulsar espíritos e devolver a vida, mas ver a própria natureza obedecer à sua voz abria uma dimensão completamente nova de sua autoridade. O mar e o vento lhe obedecem, murmuraram uns aos outros. Na tradição judaica, apenas Deus tinha domínio sobre os elementos. Os salmos descrevem o Senhor acalmando as águas do caos e ordenando aos mares. Que Jesus fizesse isso com uma única palavra era um ato que os obrigava a repensar quem realmente era seu mestre. A barca continuou sua travessia sobre um lago que agora parecia imóvel. O céu limpo revelava estrelas que piscavam sobre a superfície tranquila. A tempestade passou tão rápido quanto chegou, deixando atrás um silêncio reverente. A libertação do endemoninhado gadareno, Legião. O barco tocou a terra na região dos Gerasenos ou Gadarenos, segundo diferentes tradições manuscritas, uma zona localizada do outro lado do Mar da Galileia, marcada por colinas abruptas que desciam até tocar a água. Era um território predominantemente gentio, com influência greco-romana visível em sua arquitetura e em práticas culturais alheias ao judaísmo, como a criação de porcos. Para os discípulos, cruzar para essa região já implicava sair de sua zona de familiaridade religiosa e cultural. Ainda estavam processando a tempestade que Jesus havia acalmado com uma única palavra quando um novo acontecimento os mergulhou em um desconcerto maior. Mal desembarcaram, um homem saiu de entre os túmulos escavados na encosta. Era uma figura inquietante. Vivia no cemitério, um lugar considerado impuro tanto por judeus quanto por gentios. Sua aparência refletia abandono extremo. Cabelo emaranhado, corpo coberto de feridas e cicatrizes, pele marcada pelo sol e pela terra. As correntes quebradas que ainda pendiam de seus punhos e tornozelos eram evidência de tentativas fracassadas de controlá-lo. Os habitantes da zona tinham tentado imobilizá-lo repetidas vezes, mas sua força fora do comum o levava a romper grilhões e fugir entre gritos que ecoavam na noite. O homem desceu correndo em direção a Jesus. Os discípulos recuaram instintivamente. Não era apenas sua aparência que os inquietava, mas a intensidade com que se aproximava. Quando chegou até Jesus, caiu de joelhos e, com uma voz que parecia vir de múltiplos tons sobrepostos, gritou: Que tens comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. A cena era tão abrupta que até os discípulos mais próximos ficaram paralisados. A autoridade de Jesus havia provocado reações antes, mas nenhuma tão visceral nem tão imediata. Jesus ordenou ao espírito que saísse do homem. A voz que falava através dele se agitou com desespero, como se temesse perder o domínio que exercera por anos. Jesus perguntou: Qual é o teu nome? A resposta estremeceu a todos: Legião, porque somos muitos. Na mentalidade romana, uma legião podia reunir entre 4.000 e 6.000 soldados. A palavra evocava força organizada, invasão, controle. Não era apenas um espírito impuro, era uma multidão dentro de um homem destruído pelo tormento. Perto dali pastava um rebanho de porcos, supervisionado por trabalhadores que não esperavam nada fora do comum naquele dia. Os espíritos suplicaram a Jesus que não os enviasse ao abismo, uma imagem associada à destruição total na cosmologia judaica, e pediram em vez disso para serem enviados aos porcos. Jesus concordou. O que ocorreu depois sacudiu toda a região. O rebanho, ao receber a influência dos espíritos, lançou-se em estampida colina abaixo e precipitou-se por um penhasco em direção ao mar. Os animais se afogaram nas águas agitadas pela desesperação do rebanho. O estrondo foi tal que os cuidadores, aterrorizados, fugiram para a cidade para contar o ocorrido. Enquanto isso, o homem que estivera sob o controle da legião ficou em silêncio. Respirava com calma pela primeira vez em anos. Seu rosto, antes contorcido pelo sofrimento, mostrava uma serenidade quase infantil. Os discípulos o observaram sentar-se junto a Jesus, completamente restaurado. A tradição popular posterior o representaria vestido, embora os evangelhos indiquem simplesmente que estava em seu juízo perfeito.
A transformação era tão radical que os que chegavam da cidade não podiam acreditar que o homem que falava com tanta serenidade era o mesmo que antes vagava entre os túmulos. Quando a multidão local chegou ao lugar, encontrou Jesus, o homem liberto, e o vazio inquietante deixado pelo rebanho destruído. O medo apoderou-se deles. Não era apenas a perda econômica, já que o rebanho representava um recurso considerável, mas a presença de um poder que não compreendiam. A calma do homem restaurado contrastava com o desconcerto da comunidade. Muitos, temendo o desconhecido, pediram a Jesus que saísse do seu território. Não conseguiam processar a magnitude do acontecimento nem a autoridade que o havia provocado. O homem liberto, por sua vez, implorou a Jesus que lhe permitisse acompanhá-lo. Queria deixar para trás o lugar de seu tormento, seguir o mestre que o havia salvado, unir-se àqueles que eram testemunhas de algo que ele mal começava a compreender. Mas Jesus lhe disse que não. Ele deveria ficar e contar o que Deus havia feito por ele. Era a primeira missão explícita dirigida a um gentio. Enquanto Jesus atravessava novamente para a margem ocidental, o homem percorria a Decápolis, as 10 cidades helenísticas da região, anunciando sua experiência. Suas palavras despertaram curiosidade entre gregos, romanos e sírios, tornando-o um dos primeiros difusores da mensagem além do âmbito judaico. Os discípulos observaram a cena enquanto subiam novamente ao barco. Haviam visto Jesus exercer autoridade sobre doenças, espíritos, multidões e sobre a própria natureza, mas aquela libertação em território gentil ampliava ainda mais o alcance de sua missão. A imagem do homem restaurado junto às sepulturas ficaria gravada em suas memórias como um sinal de que não havia escuridão profunda demais para a luz que Jesus trazia. A mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo. O retorno de Jesus à margem ocidental do Mar da Galileia foi recebido com expectativa crescente. A multidão já o aguardava, alguns reconhecendo o barco à distância. Tinham ouvido o que aconteceu em Cafarnaum, em Naim, na região dos Gadarenos. Cada novo rumor adicionava peso à sua presença, e as pessoas se aglomeravam ao seu redor assim que ele tocava a terra. O ar estava carregado de tensão, de pedidos não expressos e de olhares que buscavam um instante de esperança. Foi nesse ambiente lotado que 2 histórias aparentemente opostas se cruzaram para revelar uma mesma verdade. A vida podia ser restaurada mesmo quando parecia perdida. Entre os que se aproximaram estava Jairo, um dirigente da sinagoga local. Sua posição social o tornava um líder respeitado, encarregado de organizar a leitura da Torá e o funcionamento cotidiano do recinto. Era um homem conhecido por sua devoção e estabilidade. No entanto, naquele dia ele abriu caminho entre a multidão com desespero visível no rosto. Quando chegou até Jesus, caiu aos seus pés. A cena surpreendeu muitos. Um dirigente religioso prostrando-se diante de um mestre itinerante. Sua voz trêmula explicou a urgência. Sua filha de 12 anos estava à beira da morte. Jesus aceitou acompanhá-lo sem hesitar. A multidão, vendo o mestre dirigir-se à casa de um líder importante, aumentou ainda mais a pressão. Empurravam-no por todos os lados, uma massa de corpos que avançava com dificuldade por ruas estreitas. Os discípulos tentavam abrir caminho, mas as pessoas não cediam. No meio dessa multidão estava uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Sua doença era debilitante, dolorosa e socialmente devastadora. Segundo a lei, sua condição a tornava impura, incapaz de participar plenamente da vida comunitária. Ela havia gastado tudo o que tinha com médicos, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. A mulher não podia se aproximar publicamente de Jesus. Seu estado a obrigava a permanecer nas sombras, a evitar o contato físico com outros para não transmitir impureza ritual. Mas naquela multidão, empurrada por sua última esperança, pensou que bastaria tocar a borda de seu manto. Não precisava ser vista nem ouvida, só precisava de um instante de proximidade. Avançou entre corpos que não sabiam quem roçava suas roupas. Sua mão trêmula se estendeu e tocou suavemente a borda do manto de Jesus. Naquele instante sentiu que a hemorragia cessava. Seu corpo soube antes que sua mente pudesse processar. Algo havia mudado. A força que a doença lhe havia tirado durante anos retornava como água fresca através de suas veias. Ela parou, mas a multidão continuou empurrando. Jesus também parou. Virou-se e perguntou:
quem me tocou? Os discípulos não entenderam. Pedro, cercado por pessoas que empurravam de todos os lados, respondeu: Mestre, todos te apertam e te oprimem, e você pergunta quem te tocou. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou, senti que de mim saiu poder. Não era uma acusação, mas um convite. A mulher tremia, sabia que ao se revelar corria o risco de ser rejeitada por sua impureza. Mesmo assim, deu um passo à frente. Ajoelhou-se diante dele e confessou toda a verdade: sua doença, seu desespero, sua intenção, o milagre ocorrido. A multidão ficou em silêncio. Em vez de repreendê-la, Jesus olhou-a com ternura e disse: Filha, tua fé te salvou, vai em paz. Nessa frase chamou-a de filha, uma palavra que restaurava em um instante a dignidade social e espiritual que havia perdido durante 12 anos. Para a mulher, aquele encontro significava mais do que a cura. Era uma devolução plena de seu lugar no mundo. Mas enquanto Jesus falava, um mensageiro abriu caminho desde a casa de Jairo. Seu rosto anunciava a tragédia antes de pronunciar qualquer palavra. Tua filha morreu, disse com pesar. Não incomode mais o mestre. As palavras caíram como um golpe brutal. Jairo sentiu que o mundo desmoronava sobre ele. A viagem até sua casa parecia inútil. O sussurro da multidão se espalhou. A morte, em sua mente, era um limite definitivo. Jesus, porém, voltou-se para ele e disse com serenidade: Não temas, apenas crê e ela será salva. Continuaram caminhando. Ao chegar à casa, encontraram choro, flautas e lamentos profissionais, como era costume em funerais judeus. Jesus pediu que todos saíssem, exceto Pedro, Tiago, João e os pais da menina. As vozes que antes choravam começaram a rir ao ouvi-lo dizer: A menina não está morta, apenas dorme. Para eles era uma afirmação incompreensível. A morte era evidente. Dentro do quarto, a menina jazia imóvel. Jesus aproximou-se, tomou sua mão, um ato que também implicava impureza ritual, mas que ele não evitou, e pronunciou palavras em aramaico, Talitá cum, que significa: Menina, levanta-te. O silêncio da casa ficou suspenso durante um segundo que parecia eterno. Então a menina abriu os olhos, respirou profundamente e levantou-se. Os pais ficaram paralisados de espanto. A menina, que havia sido declarada morta, caminhava agora pelo quarto como se despertasse de um sonho. Jesus pediu que lhe dessem de comer, um gesto prático que confirmava sua restauração plena, e lhes indicou que não divulgassem o milagre. Era parte do mistério que acompanhava suas obras, evitar que a fama ofuscasse a mensagem. A multiplicação dos pães e dos peixes. A notícia dos milagres recentes espalhou-se como fogo em palha seca por toda a região. Jesus já não podia se deslocar sem que multidões crescentes o seguissem. Algumas famílias caminhavam durante horas para ouvi-lo ensinar, outras levavam enfermos esperando uma oportunidade, e muitos o seguiam por pura fascinação diante do inexplicável. Quando Jesus atravessou de barco para uma área isolada perto de Betsaida, o fez para oferecer descanso aos seus discípulos, exaustos após dias de intensa atividade. No entanto, ao chegarem, descobriram que a multidão os havia seguido contornando o lago a pé. Milhares de pessoas se reuniram naquele lugar isolado. Não havia mercados nem casas próximas, apenas colinas suaves descendo até a margem. A multidão era composta por camponeses, pescadores, mulheres com crianças pequenas, artesãos, idosos. Era uma mistura heterogênea de esperança e cansaço. Apesar de buscar descanso, Jesus, ao vê-los, teve compaixão deles, segundo os evangelhos. Pareciam ovelhas sem pastor, necessitadas de guia, alimento espiritual e consolo. Então começou a ensiná-los por horas, enquanto os discípulos tentavam organizar o espaço para que todos pudessem ouvir. O dia avançou rapidamente. As sombras começaram a alongar-se e o sol desceu em tons avermelhados. Os discípulos perceberam o problema antes da multidão. Estavam em um lugar isolado, sem comida suficiente para tantas pessoas. Aproximaram-se de Jesus e sugeriram que despedisse a população para que fossem às aldeias próximas comprar alimento. Era uma recomendação razoável e compassiva, mas Jesus os surpreendeu com uma instrução direta: deem vocês de comer a eles. Os discípulos ficaram perplexos. Filipe, fazendo um cálculo rápido, comentou que nem 200 denários seriam suficientes para alimentar a todos.
André, mais observador, apontou que uma criança havia oferecido 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas acrescentou imediatamente: "O que é isto para tantos?" A cena tinha um tom quase absurdo. Aqueles pães eram humildes, de uso comum entre camponeses. Os peixes eram provavelmente conservados em sal, alimento prático, mas modesto. Não eram recursos apropriados para uma multidão que superava vários milhares de pessoas, sem contar mulheres e crianças. Jesus pediu que todos se sentassem em grupos sobre a grama. A organização por grupos evoca tanto a hospitalidade judaica quanto estruturas antigas de assembleia. Os discípulos se moveram entre a multidão, indicando onde se acomodar enquanto as famílias se agrupavam sem saber o que iria acontecer. A calma que desceu foi quase ritual. Quando todos estavam sentados, Jesus tomou os pães e os peixes. Levantou o olhar ao céu, pronunciou uma bênção simples, provavelmente semelhante à oração tradicional. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que fazes sair pão da terra. E então começou a partir os pães. Os discípulos observavam atentamente, esperando entender o que estava acontecendo. Jesus lhes entregava fragmentos que pareciam não se esgotar. Cada vez que um discípulo voltava para receber mais, encontrava novamente pão em suas mãos. A repetição adquiria um ritmo hipnótico. Pegar, repartir, voltar, pegar outra vez. A multidão começou a receber os pães e peixes das mãos dos discípulos. Não houve pressa nem caos. O surpreendente é que ninguém ficou sem alimento. O mais notável, no entanto, não foi apenas que todos comeram, mas que o fizeram até saciar-se. Em um mundo onde muitas famílias viviam ao dia, a sensação de estar saciado era um luxo. O que para alguns era apenas uma mordida, para outros se tornou um símbolo tangível de abundância inesperada. Quando todos terminaram, Jesus pediu aos discípulos que recolhessem o que havia sobrado para que nada se perca. Era um gesto pragmático, em conformidade com a mentalidade judaica que valorizava profundamente o alimento. Com espanto, os discípulos encheram 12 cestos com os pedaços restantes, um para cada um deles, um sinal que posteriormente seria interpretado com múltiplos significados simbólicos, inclusive em tradições tardias do cristianismo oriental. A multidão ficou impactada. Alguns começaram a murmurar que Jesus poderia ser o profeta prometido, outros que talvez fosse o Messias. Em uma região marcada por tensões políticas e expectativas messiânicas, esse tipo de rumor podia gerar movimentos perigosos. O Evangelho de João afirma que alguns queriam proclamá-lo rei à força, buscando nele um libertador político capaz de alimentá-los e enfrentar o Império Romano. Jesus, consciente do risco, retirou-se para o monte completamente sozinho, deixando a multidão em estado de espanto. Os discípulos, confusos com sua partida repentina, dirigiram-se à barca para atravessar novamente o lago, desta vez sem ele. O vento começava a levantar-se e a noite caía rapidamente. Jesus andando sobre as águas. A noite havia caído completamente sobre o mar da Galileia. Uma escuridão profunda cobria o lago, apenas interrompida por reflexos dispersos da lua entre nuvens que corriam rapidamente. Após a multiplicação dos pães e peixes, os discípulos haviam subido ao barco seguindo a instrução de Jesus de se dirigirem à outra margem, para Betsaida ou Cafarnaum, segundo os diferentes testemunhos canônicos. Jesus, porém, havia ficado sozinho no monte, buscando um momento de oração longe da multidão que tentava proclamá-lo rei. O silêncio da montanha contrastava com a agitação que se formava no coração do lago. Enquanto avançavam com os remos, a noite tornou-se mais hostil. Um vento contrário começou a golpear a embarcação, empurrando-os para o centro do lago em vez de permitir que avançassem para a terra firme. Os discípulos que haviam navegado essas águas desde jovens reconheceram a situação. Uma daquelas noites em que as correntes mudam sem aviso e transformam um trajeto simples em uma luta exaustiva. Remavam com esforço, mas mal avançavam alguns metros. Suas túnicas estavam encharcadas, e o cansaço após a longa jornada com Jesus fazia com que cada movimento pesasse o dobro. A tempestade não era tão violenta quanto a que haviam enfrentado dias antes, mas o vento, constante e teimoso, fazia com que o barco se inclinasse e rangesse. A escuridão aumentava a sensação de isolamento. Não havia fogueiras na margem que servissem de referência.
nem estrelas visíveis que pudessem guiá-los. Só ouviam o golpe da água contra a madeira e a respiração ofegante e entrecortada de cada um. Foi então, na quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6 da madrugada, que algo apareceu sobre a superfície da água. No começo era apenas uma silhueta entre sombras, um contorno impreciso que o vai e vem das ondas fazia parecer instável. Os discípulos o viram à distância e o pânico se espalhou entre eles. Em um mundo onde a escuridão e o mar evocavam forças desconhecidas e relatos antigos sobre espíritos errantes, a figura que avançava sobre a água despertou um terror imediato. "É um fantasma!" gritaram alguns, recuando dentro do barco como se a água fosse um refúgio impossível. A mistura de cansaço, vento e escuridão predispunha-os ao medo. As tradições judaicas continham relatos sobre aparições noturnas no mar, presságios de desgraça ou morte. Aquilo parecia se encaixar nessas histórias, até que uma voz clara se elevou sobre o estrondo do vento. "Ânimo! Sou eu! Não temam!" Os discípulos se olharam, tentando organizar seus pensamentos. A figura continuava avançando, mas agora sua identidade era indubitável. Era Jesus caminhando sobre o mar. Não nadava, não flutuava, caminhava como quem atravessa um caminho firme. A cena era tão desconcertante que nem podiam decidir se deviam se assustar ou sentir alívio. A própria natureza, que antes obedecera à sua voz, agora parecia sustentar seus passos. Pedro, impulsivo e movido por um desejo misto de fé e espanto, respondeu do barco: "Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti sobre as águas." Jesus olhou para ele e disse simplesmente: "Vem." Pedro saiu do barco com indecisão inicial. Seus pés tocaram a água como se fosse uma superfície tensa, mas firme. Deu um passo, depois outro. A brisa batia em seu rosto, mas por alguns instantes caminhou. Os outros discípulos o observavam atônitos, sem compreender como a água podia sustentar o peso de um homem. Mas o vento aumentou, e Pedro, ao senti-lo, desviou o olhar de Jesus. A dúvida misturou-se ao medo e imediatamente começou a afundar. De sua garganta saiu um grito desesperado: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu a mão e o segurou antes que desaparecesse sob as ondas. A cena foi breve, mas deixou em Pedro uma marca emocional que o acompanharia por toda a vida. "Homem de pouca fé", disse Jesus, "por que duvidaste?" Não era uma repreensão severa, mas um convite a confiar mesmo em meio ao inexplicável. Ambos subiram ao barco. No instante em que Jesus pisou na madeira, o vento cessou. A calma foi tão súbita que pareceu uma resposta direta à sua presença. Os discípulos, exaustos e encharcados, olharam para ele com uma mistura de temor reverente e profundo alívio. Já não era apenas o mestre que haviam deixado tudo para seguir. Era alguém que caminhava sobre a água, que salvava do abismo aqueles que clamavam por ajuda, que dominava os elementos sem esforço. Naquele momento, segundo vários evangelhos, se prostraram e disseram: "Verdadeiramente és Filho de Deus." O barco continuou seu trajeto agora sem resistência, como se o mar tivesse se suavizado completamente. Quando finalmente chegaram à margem, a madrugada começava a clarear. A calma pré-aurora escondia um desfecho inesperado. A fama de Jesus havia chegado a aldeias distantes, e em uma delas uma família chorava um homem enterrado há 4 dias, convencida de que não havia mais esperança. A ressurreição de Lázaro. Betânia era uma pequena aldeia situada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, na encosta oriental do Monte das Oliveiras. Ali viviam Lázaro, Marta e Maria, uma família próxima de Jesus, cuja hospitalidade e amizade haviam acompanhado vários momentos do seu ministério. O lar dos 3 irmãos havia se tornado um refúgio para ele quando passava perto de Jerusalém, um lugar onde encontrava descanso, conversa e afeto sincero. Por isso, quando chegou a notícia de que Lázaro estava gravemente doente, os discípulos esperavam que Jesus respondesse com a mesma urgência que havia mostrado em outras ocasiões. No entanto, a reação de Jesus surpreendeu a todos. Ele não se apressou a sair para Betânia, disse simplesmente: "Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus." Os discípulos não compreenderam plenamente essas palavras. Sabiam que a situação era grave, mas Jesus permaneceu mais 2 dias onde estava. Esse atraso foi enigmático para eles e desconcertante para quem via nele um curador capaz de curar à distância, como havia feito com o servo do centurião.
Mas Jesus tinha um propósito que transcendia a expectativa imediata de evitar a morte de seu amigo. Após esses 2 dias, Jesus anunciou: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo." Os discípulos interpretaram suas palavras literalmente, pensando que o sono poderia ser um sinal de recuperação. Então Jesus falou com clareza: "Lázaro morreu." E acrescentou que se alegrava de não ter estado lá para que eles crescem. Essa afirmação, difícil de compreender no momento, delineava um plano mais profundo no qual a morte seria confrontada de maneira direta. O caminho para Betânia estava carregado de tensão. A proximidade com Jerusalém representava perigo, pois a oposição a Jesus crescia. Tomé, com uma mistura de coragem e resignação, expressou aquilo que muitos pensavam, mas não diziam: "Vamos também nós para morrer com ele." A atmosfera era sombria quando finalmente se aproximaram da cidade. Antes de Jesus entrar, Marta saiu ao seu encontro. Seu rosto mostrava o cansaço de dias de luto. "Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido", disse com uma sinceridade que não escondia sua fé, mas também não escondia sua dor. No entanto, acrescentou algo mais: "Mas mesmo agora sei que tudo o que você pedir a Deus, Deus lhe concederá." Jesus respondeu-lhe: "Seu irmão ressuscitará." Marta assentiu, pensando na ressurreição futura, aquela que o judaísmo esperava no fim dos tempos. Mas Jesus falou novamente e suas palavras ressoaram como uma declaração definitiva de sua identidade. "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Marta, profundamente comovida, confessou sua fé nele como o Messias. Depois correu para chamar Maria, que permanecia em casa cercada de enlutados. Maria saiu apressadamente e, ao ver Jesus, caiu aos seus pés, repetindo a mesma frase de sua irmã: "Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Seu choro comoveu os presentes, e Jesus, ao vê-la chorar e notar a dor daqueles que a acompanhavam, estremeceu em espírito e se comoveu profundamente. Esta reação, possivelmente a mais humana e emotiva dos evangelhos, mostra um Jesus afetado pelo sofrimento humano, pelo peso coletivo do luto e pela crueldade da morte. Quando chegou ao túmulo, uma sepultura cavada na rocha, Jesus chorou. O túmulo estava selado por uma grande pedra. Jesus ordenou: "Tirem a pedra." Marta o deteve por um momento, advertindo que depois de 4 dias o corpo já deveria estar em decomposição. Mas Jesus insistiu. Os homens rolarem a pedra, deixando à mostra a entrada escura do sepulcro. O silêncio que se seguiu foi denso, quase insuportável. Jesus ergueu o olhar e orou em voz alta, não porque precisasse, mas para que os presentes compreendessem que sua autoridade vinha do Pai. Depois pronunciou as palavras que quebrariam a barreira final: "Lázaro, sai para fora!" O ar pareceu parar. Os discípulos, as irmãs e os enlutados prenderam a respiração. Então, das trevas do sepulcro, algo se moveu. Lázaro apareceu na entrada, os pés e as mãos envolvidos em faixas funerárias, o rosto coberto por um sudário. Caminhava com passos lentos, como se emergisse de um sono demasiado profundo. Marta e Maria levaram as mãos ao rosto, incapazes de acreditar no que viam. Jesus disse: "Desatem-no e deixem-no ir." Os familiares correram para ele, rompendo as faixas com torpeza, chorando e rindo ao mesmo tempo. A multidão ficou atônita. Alguns creram imediatamente. Outros, dominados pelo medo ou incredulidade, correram para informar aos líderes de Jerusalém. Este milagre, tão próximo da capital e tão contundente em seu significado, acelerou os acontecimentos que levariam à paixão. Para muitos, foi a prova definitiva do poder de Jesus sobre a vida e a morte. Para seus adversários, foi o ponto sem retorno. A casa de Betânia, que durante dias havia sido um lugar de luto, se encheu de vozes e passos, de abraços e lágrimas de alegria. Lázaro, ainda atordoado, permanecia perto de suas irmãs enquanto recuperava a clareza. Jesus, em silêncio, observava a cena. Sabia que aquele ato selaria o desfecho de sua missão terrena.